custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. Patrícia, ontem o DIEESE divulgou um levantamento mostrando que o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 11 cidades e diminuiu em 6. Né? As maiores altas foram registradas em Brasília, 3,88%, Campo Grande, 3,53%, e São Paulo, 3,53% também. Patrícia, como que você viu esses dados? Continua a alta dos alimentos afetando a população? Sim, a gente continua observando a alta dos alimentos, talvez numa intensidade um pouco menor do que a gente via em 2020, mas acumulando aumentos expressivos e muito acima da taxa da inflação. Os resultados vão mostrar que continuam, grande parte dos alimentos segue pressionando, então, no caso, açúcar, café, leite, manteiga, são alimentos que vêm com um aumento, a carne bovina de primeira também, porém, o resultado da pesquisa que chama a atenção é a queda de 2 produtos essenciais, como arroz e feijão, não porque você tenha um excesso de oferta, mas sim porque as pessoas estão comprando menos. Então, o resultado da pesquisa, talvez que mais chame a atenção, não seja o aumento dos alimentos, porque isso continua, mas sim que a população brasileira ela já não aguenta mais esses aumentos e o patamar de preços, tanto do arroz quanto do feijão, faz com que as pessoas deixem de comer. Então, começa então a ter uma queda da demanda por conta da falta de renda das famílias. Isso é muito ruim, porque na verdade o que poderia ser uma boa notícia, que é a redução do preço desses 2 produtos que fazem parte da cesta básica, acaba decorrendo de uma situação de que as pessoas não estão consumindo porque não tem como consumir, Patrícia. Quando você olha o nível de preço, por exemplo, no caso do arroz, há 3 anos atrás, o quilo do arroz custava em torno de R$ 2,00, R$ 2,50, por exemplo, aqui no município de São Paulo, e hoje ele está perto de R$ 5,00. E em outras cidades ele chega a ter uma média de R$ 6,00, o que é muito alto. Então, a população não aguenta, porque a contrapartida disso é que a renda só diminui. A gente tem um auxílio emergencial que não dá conta, você não tem a geração de emprego com renda suficiente, pelo contrário, os empregos que são gerados são empregos de baixa qualidade, com baixa remuneração, e isso vai colocando um desafio para as famílias brasileiras, que é sobreviver, como comer. Né? Isso falando só de alimentos, sem pensar nos outros produtos básicos que vêm subindo e que são, em 2021, os grandes responsáveis pelo aumento da inflação. E aí eu me refiro especificamente ao gás de botijão, à energia elétrica, aos combustíveis, que acabam sendo custo de produção e distribuição para vários outros produtos. E observando aqui no levantamento do DIEESE, Patrícia, as razões que levam à alta de alguns alimentos são múltiplos fatores. O açúcar, por exemplo, subiu por conta principalmente do clima seco, o café, problemas climáticos também, mais em função da alta do dólar, que afeta, por sinal, o pão francês por conta da importação de trigo, o óleo de soja também subiu por conta das exportações, e em comum esses diversos fatores têm a inação ou a omissão do governo, né? Porque todos esses fatores não são dados pela natureza, né? Tirando os efeitos climáticos, obviamente, mas que esses também têm a participação do governo no momento em que ele não faz nada para conter a devastação ambiental, principalmente em biomas como o da Amazônia, o do Cerrado também. Então, Patrícia, é necessário que o governo haja, porque não é algo que possa ser solucionado pelo mercado.
Não vai ser solucionado pelo mercado, e mesmo o problema climático que a gente vem passando hoje, ele poderia ser facilmente resolvido se tivesse, por exemplo, estoques reguladores, né, que pudessem dar conta de abastecer o mercado no momento de uma seca tão grande como a gente vem observando. Então, e a Conab, pelo contrário, ela vem privatizando seus armazéns e os estoques dos principais produtos, eles estão vazios. Então, houve um abandono dessa política de estoques reguladores que garantiria preços mínimos aos produtores ou que impediria os preços máximos no mercado como a gente vem observando hoje. Além disso, existe uma outra opção viável, né? O Brasil, ele teve a possibilidade de ter investimento em agricultura familiar, e isso foi tão produtivo porque a população do entorno dessa produção se beneficiava com um alimento de qualidade. O investimento na agricultura familiar fazia com que o produtor se sentisse com vontade de diversificar a sua produção, não produzindo um único alimento, e os resultados foram muito bons, tirando o Brasil do mapa da fome. Eu acho que a agricultura familiar foi um dos grandes fatores que conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. E isso foi abandonado também. Então, hoje a gente está à deriva, né? Os alimentos estão sendo exportados, os principais alimentos. Do outro lado, você tem uma crise de uma estiagem muito grande que eleva o custo tanto do leite quanto da carne, porque prejudica as pastagens, mas também a exportação do milho e da soja, do farelo, faz com que os insumos de produção, tanto da carne quanto do leite, fiquem mais caros, e quem vai pagando por tudo isso sempre é o consumidor brasileiro. Patrícia, você citou o desmonte das políticas, né, de incentivo à agricultura familiar, também essa questão dos estoques reguladores que estão praticamente abandonados, né, começaram com uma redução forte ali em 2017 no governo Temer e seguiram, né, até praticamente deixarem de existir no governo de Jair Bolsonaro. Ainda tivemos o desmonte também, o esvaziamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quer dizer, são várias políticas que foram ali sendo deixadas de lado. E ontem os governadores do Nordeste, inclusive, enviaram um ofício ao ministro João Roma da Cidadania, que é responsável pelo programa Bolsa Família, falando ali que entre fevereiro e julho desse ano houve um aumento de 25% na fila do Bolsa Família em 9 estados do Nordeste. É preciso que o combate à fome volte a ser central na agenda política do governo, porque a situação está chegando num nível para lá de preocupante. Eu acho que a gente vive um problema social muito sério nas grandes cidades, a quantidade de pessoas na rua que não têm onde morar por conta de tudo da pandemia, né, somado a esse aumento do custo de vida, da carestia. Porque, vamos pensar, se a gente pensar no salário mínimo de R$ 1.100, uma cesta básica, por exemplo, no município de São Paulo, ela custa R$ 650. E aí, Glauco, a gente precisa sempre lembrar que esse valor da cesta básica, ele é individual, ele não é familiar. Então, para alimentar uma família, você precisa pelo menos dobrar esse valor, e aí não cabe, já não coube no salário mínimo de 1.100. Então, bom, vai comer uma cesta, uma família vai comer uma cesta que é individual. Você coloca em cima disso mais R$ 100 do gás, mais R$ 150 de energia elétrica. Vai sobrar, são R$ 850 só para comer, pagar o gás e pagar a conta de luz. Como é que você vive com 1.100? Como que você vive com uma renda dessa? Então, assim, vai ficando inviável a estratégia familiar, por mais que seja colocar todo mundo na rua em busca de desemprego, a contrapartida é o aumento do desemprego, porque não tem ocupação para todo mundo. Não tem renda suficiente que dê com esse aumento de preço dos produtos básicos. Veja, uma inflação que
penaliza essas famílias. É uma pandemia que quem paga a conta são essas famílias. Então, é uma conta muito alta para uma parcela grande do povo brasileiro. Patrícia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisa do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.